Não caia na mentira. CNJ lança campanha e Justiça de todo o país se une contra as fake news. A fake news tem atrapalhado o funcionamento das instituições, tem atrapalhado o funcionamento do país como um todo, da sociedade. Nova decisão bloqueia mais R$ 1 bilhão da Vale por risco na barragem Vargem Grande. Caso Daniel. Justiça ouve testemunhas de defesa no inquérito que investiga a morte do jogador. A Advocacia Geral da União vai aumentar em até 50% o número de integrantes do grupo que atua contra a corrupção. Ministério Público Federal pede que ex-presidente Temer e outros 7 denunciados por corrupção em Angra 3 voltem para a prisão. E você sabia que pode receber parte do IPVA de volta? Quem teve o carro roubado ou furtado pode pedir o reembolso do valor pago pelo IPVA. Boa noite. Boa noite para você. No Dia da Mentira, o Conselho Nacional de Justiça lança campanha para combater fake news. Tribunais de todo o país participam da campanha que pretende alertar sobre os riscos de compartilhar informações falsas e as consequências fora do mundo virtual. Os tribunais de todo o país e entidades ligadas à justiça se uniram no combate às fake news. A Justiça do Trabalho fez um tuitaço. A disseminação de boatos e notícias falsas tem impacto imediato na sociedade. Destrói reputações, causa prejuízos financeiros e pode levar até a morte. A fake news tem atrapalhado o funcionamento das instituições, tem atrapalhado o funcionamento do país como um todo, da sociedade. Esse combate às fake news é fundamental e o Judiciário agora, de maneira integrada, também compra essa grande briga. A campanha do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer ações junto às agências de checagem de fatos para acabar com as versões enganosas que circulam na web. A ideia é alertar a sociedade sobre os riscos do compartilhamento das notícias falsas e as consequências delas fora do mundo virtual. A hashtag Fake News Perigo Real vai ser usada para padronizar a ação em todo o Judiciário. Há uma diferença muito grande sobre a realidade virtual, aquilo que aparece para a sociedade e aquilo que de fato ostenta uma realidade em que se possa confiar. A estrutura do Poder Judiciário não permite que haja distorção daquilo que é uma realidade concreta. Então essa combinação, essa simbiose entre o virtual, entre o concreto e o real, é preciso que haja uma verdadeira divulgação de conhecimento para que nós possamos ter consciência, prudência e sensibilidade na utilização desses meios virtuais pela função que nós exercemos na sociedade. A Justiça em Minas Gerais determinou um novo bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale. O dinheiro deve ser usado para garantir reparação de danos materiais causados a pessoas atingidas por evacuação na região da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alertas tiveram início após o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, que causou um desastre humano e ambiental sem precedentes no estado. Várias decisões judiciais foram tomadas e a Vale já acumula 18 bilhões em bloqueios. Foi determinado também que a mineradora contrate, no prazo máximo de 5 dias, uma nova auditoria técnica independente que não tenha prestado serviço anteriormente para a empresa para elaborar relatórios sobre a real situação da barragem. Em nota, a Vale informou que ainda não foi notificado oficialmente e adotará as medidas cabíveis no prazo legal. Justiça Federal do Pará obriga o município de Belém a transportar regularmente pacientes nas chamadas ambulâncias. A Secretaria Municipal de Saúde justificou que problemas orçamentários impediram a utilização desse meio de transporte. Mas a sentença que obrigou o município a utilizar as ambulâncias explica que não houve comprovação desses problemas e que, diante da necessidade da utilização de transporte fluvial, o atendimento deve ser retomado. O Ministério Público Federal recomendou que a penitenciária de Parnaíba, no Piauí, seja fechada. O local é inadequado para manter os presos que vivem em condições subhumanas.
Em uma inspeção feita em fevereiro, o Ministério Público Federal comprovou uma denúncia feita pelo próprio Conselho Penitenciário do Piauí, que recomendou a interdição da unidade. No relatório entregue à Justiça, o Conselho explica que o prédio onde funciona a penitenciária de Parnaíba, na verdade, foi construído para ser um mercado municipal. Inadequado para receber os detentos, o local está com as instalações hidráulicas e a rede interna de esgoto comprometidas, as paredes e pisos destruídos e a umidade e sujeira por todo o canto. Na ação, o MPF pede que o governo federal e o estado do Piauí transfiram os detentos para outras unidades e que providenciem imediatamente melhorias na penitenciária. Para o procurador da República, Kelston Pinheiro, o fechamento do centro é urgente, diante do tratamento subhumano a que os presos estão submetidos. Tal conduta viola os mais básicos princípios constitucionais de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, além da própria Lei de Execução Penal. Pelo menos 40 testemunhas estão sendo ouvidas hoje pela Justiça do Paraná no caso Daniel. As audiências do processo que investiga a morte do jogador de futebol foram retomadas hoje. Nessa fase, serão ouvidas as testemunhas de defesa. Depois delas, os 7 réus que devem ser interrogados. Entre eles, o empresário Edson Brites, assassino confesso de Daniel. Novas audiências estão previstas para amanhã, dia 2, quarta, dia 3 e sexta, dia 5. O jogador tinha 24 anos e foi morto em outubro do ano passado. O corpo dele foi mutilado e encontrado em uma mata na região metropolitana de Curitiba. A Advocacia Geral da União vai aumentar em até 50% o número de membros do Grupo Permanente de Atuação Proativa. A portaria determina que a Procuradoria-Geral da União e a Consultoria-Geral da União divulguem no prazo de 10 dias um edital para a seleção de até 60 advogados da União, atualmente lotados em órgãos da Consultoria-Geral da União, para reforçar a equipe de combate à corrupção e recuperação de ativos. Com isso, o grupo, que conta atualmente com 100 membros, poderá contar com até 160. Em 2018, o grupo propôs 4.345 ações e arrecadou mais de 461 milhões de reais. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região pedindo a restauração da prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros 6 denunciados por crimes ligados a contratos de Angra 3. O MPF contestou a revogação das prisões preventivas decretadas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, as solturas afetam a investigação de crimes, a instrução do processo, a aplicação da lei e a recuperação de valores desviados. Após a Operação Descontaminação, o MPF denunciou Temer, Moreira Franco e outros 7 investigados por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Os recursos foram protocolados hoje e serão julgados na primeira turma, caso não sejam aceitos em decisão individual do desembargador relator dos habeas corpus. E no próximo bloco, reembolso de IPVA é possível em alguns casos. São Paulo é a única localidade em que o ressarcimento do imposto é automático. Cada estado tem autonomia para definir as regras de cobrança do IPVA. O que muita gente não sabe é que na maioria dos estados brasileiros é possível pedir o reembolso do IPVA em caso de furto ou roubo do veículo. A restituição do IPVA é algo que muitos nem imaginavam que tinham direito. Não sabia dessa não. É verdade? Uma boa ideia, porque já perdi carro e eu paguei, né? A lei não é novidade, mas pouca gente sabe. Funciona assim, cada estado tem autonomia para definir as regras do IPVA, o imposto sobre veículos automotores. Mas um ponto em comum é que quem teve o carro roubado ou furtado pode pedir o reembolso do valor pago. Em todo o Brasil, apenas os estados do Acre, Amapá, Ceará, Pará, Paraná, Piauí e Santa Catarina não fazem a devolução do IPVA diante de roubo ou furto. São Paulo é a única localidade em que o ressarcimento do imposto é automático. Assim que é registrado o roubo ou o furto do carro na Polícia Civil, a informação vai para os sistemas do Detran e da Secretaria da Fazenda. No ano seguinte, se o veículo não for recuperado, a vítima recebe o dinheiro correspondente aos meses que pagou pelo IPVA, mas estava sem o carro.
Nos demais estados, para ter o dinheiro de volta, é preciso seguir um passo a passo. Primeiro, procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Depois, comunicar à Polícia Rodoviária Federal e assim começar os trâmites de tentativa para recuperar o veículo. O Detran também precisa ser informado, isso para suspender a cobrança do IPVA em caso de parcelamento do imposto e o dono do carro se isentar da responsabilidade de possíveis multas. E o último passo é abrir um processo administrativo na Secretaria da Fazenda. O dono do veículo tem que estar com todos os documentos que comprovam o roubo ou o furto e que ele não foi recuperado. E nos lugares que a restituição é feita, essa advogada explica que outra forma de resgatar o valor do imposto é por meio de crédito, na hora de comprar outro carro novo. Uma pessoa que teve o carro roubado ou furtado, ela entra com requerimento, pede a restituição do imposto e ela informa que ela gostaria de usar esse imposto na compra, no abatimento desse novo imposto, desse outro carro que a pessoa adquiriu. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o corpo de um brasileiro deve permanecer congelado nos Estados Unidos. Em julgamento inédito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de preservação do corpo de um brasileiro em procedimento de criogenia em um instituto nos Estados Unidos. Este médico legista explica como funciona o método. O processo da criopreservação é uma tentativa de que possamos, num futuro, resgatar a vida de alguém que já morreu, usando tecnologias ainda não disponíveis. Para isto, nós vamos infundir substâncias crioprotetoras e congelar essa pessoa. Na ação, 2 filhas do primeiro casamento contestavam a decisão da irmã paterna, filha do segundo casamento, que submeteu o corpo do pai, que faleceu em 2012, a congelamento nos Estados Unidos. Para as autoras, o corpo deveria ser sepultado no Rio Grande do Sul. No ano da morte, a primeira instância autorizou o sepultamento, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a continuação do procedimento de criogenia e a filha encaminhou o corpo para o exterior. No STJ, os ministros da terceira turma destacaram que a legislação brasileira não prevê, mas também não impede a realização desse tipo de procedimento e que deve ser considerada a manifestação de vontade do falecido, como explica esse advogado. A vontade dele tem que ser respeitada desde que não afronte regras do ordenamento jurídico, ou seja, desde que o que ele quer com o destino do corpo dele não cause violação a outras normas. Os ministros consideraram que não é exigida formalidade específica para confirmar a última vontade de uma pessoa e entenderam assim que o desejo do falecido era de se submeter ao congelamento pós-morte, baseado no que disse a filha mais próxima, que conviveu com ele por mais de 30 anos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou ainda que a legislação brasileira contempla formas diferentes de destinação do corpo e que assim há certa margem de liberdade para que as pessoas possam decidir entre sepultamento, cremação, entrega do corpo para fins científicos, entre outras possibilidades. Apesar da Constituição garantir direitos iguais desde 1988, muitas mulheres ainda ganham menos que os homens. A taxa de participação delas no mercado de trabalho recuou ano passado. Quem vê a Maria andando assim não imagina a luta enfrentada por ela em um setor antes visto como masculino, a construção civil. Todas as obras que eu ia, por eu ser pequenininha, por eu ser mulher, né? Quando eu chegava lá, não, mulher aqui não trabalha. Mulher não trabalha na frente de serviço. Após várias funções e a conclusão do curso de edificações, em 1984, Maria do Amparo foi considerada a primeira mulher mestre de obras da Bahia. Uma empresa multinacional nossa aqui do estado e que reconheceu que eu tinha capacidade e que eu podia assumir a frente de serviço. As batalhas enfrentadas pela Maria não são tão diferentes para mulheres que atuam em outras profissões. A taxa global de participação delas na força de trabalho em 2018 ficou 26% menor que a dos homens, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Já em relação à desigualdade salarial, um levantamento do IBGE mostrou que as mulheres ganharam 20% a menos que os homens no mesmo ano. A juíza do TRT da Bahia, Angélica Ferreira, explica que a Constituição garante a igualdade dos direitos desde 1988. Então, não haver discriminação em relação ao salário, à carga horária, às oportunidades dentro da empresa,
de crescimento, de ocupação de cargo de chefia. O limite de carregamento de peso é um dos direitos garantidos na CLT às mulheres, que não podem ser forçadas a carregar mais do que 20 quilos no trabalho contínuo ou 25 quilos em serviços ocasionais. Outros direitos das mulheres trabalhadoras são estabilidade no emprego, em caso de descoberta da gestação, até 5 meses após o nascimento da criança. Intervalo para a amamentação. São 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para amamentar a criança pelo período de 6 meses. Licença aborto. São 2 semanas de repouso remunerado em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial. Licença maternidade. São 120 dias de licença, podendo ter prorrogação para 6 meses, quando a opção de uma empresa cidadã. A mulher, para prosperar, progredir, desenvolver, estudar e ter oportunidades lá na frente. E a seguir, comprar ingressos de eventos e vender acima do preço oficial é crime. Eu prefiro comprar sempre na bilheteria, porque eu acho que é mais confiável e não corre o risco de adquirir alguma coisa falsificada, né? E também agir de forma correta. Muito prazer e muita dor. Cada estado tem autonomia para definir as regras de cobrança do IPVA. O que muita gente não sabe é que na maioria dos estados brasileiros é possível pedir o reembolso do IPVA em caso de furto ou roubo do veículo. A restituição do IPVA é algo que muitos nem imaginavam que tinham direito. Não sabia dessa não. É verdade? Uma boa ideia, porque já perdi carro e eu paguei, né? A lei não é novidade, mas pouca gente sabe. Funciona assim: cada estado tem autonomia para definir as regras do IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores. Mas um ponto em comum é que quem teve o carro roubado ou furtado pode pedir o reembolso do valor pago. Em todo o Brasil, apenas os estados do Acre, Amapá, Ceará, Pará, Paraná, Piauí e Santa Catarina não fazem a devolução do IPVA diante de roubo ou furto. São Paulo é a única localidade em que o ressarcimento do imposto é automático. Assim que é registrado o roubo ou o furto do carro na Polícia Civil, a informação vai para os sistemas do Detran e da Secretaria da Fazenda. No ano seguinte, se o veículo não for recuperado, a vítima recebe o dinheiro correspondente aos meses que pagou pelo IPVA, mas estava sem o carro. Nos demais estados, para ter o dinheiro de volta, é preciso seguir um passo a passo. Primeiro, procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Depois, comunicar à Polícia Rodoviária Federal e assim começar os trâmites de tentativa para recuperar o veículo. O Detran também precisa ser informado, isso para suspender a cobrança do IPVA em caso de parcelamento do imposto e o dono do carro se isentar da responsabilidade de possíveis multas. E o último passo é abrir um processo administrativo na Secretaria da Fazenda. O dono do veículo tem que estar com todos os documentos que comprovam o roubo ou o furto e que ele não foi recuperado. E nos lugares que a restituição é feita, essa advogada explica que outra forma de resgatar o valor do imposto é por meio de crédito, na hora de comprar outro carro novo. Uma pessoa que teve o carro roubado ou furtado, ela entra com requerimento, pede a restituição do imposto e ela informa que ela gostaria de usar esse imposto na compra, no abatimento desse novo imposto, desse outro carro que a pessoa adquiriu. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o corpo de um brasileiro deve permanecer congelado nos Estados Unidos. Em julgamento inédito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de preservação do corpo de um brasileiro em procedimento de criogenia em um instituto nos Estados Unidos. Este médico legista explica como funciona o método. O processo da criopreservação é uma tentativa de que possamos, num futuro, resgatar a vida de alguém que já morreu, usando tecnologias ainda não disponíveis. Para isto, nós vamos infundir substâncias crioprotetoras e congelar essa pessoa
Na ação, duas filhas do primeiro casamento contestavam a decisão da irmã paterna, filha do segundo casamento, que submeteu o corpo do pai, que faleceu em 2012, a congelamento nos Estados Unidos. Para as autoras, o corpo deveria ser sepultado no Rio Grande do Sul. No ano da morte, a primeira instância autorizou o sepultamento, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a continuação do procedimento de criogenia e a filha encaminhou o corpo para o exterior. No STJ, os ministros da terceira turma destacaram que a legislação brasileira não prevê, mas também não impede a realização desse tipo de procedimento e que deve ser considerada a manifestação de vontade do falecido, como explica esse advogado. A vontade dele tem que ser respeitada desde que não afronte regras do ordenamento jurídico, ou seja, desde que o que ele quer com o destino do corpo dele não cause violação a outras normas. Os ministros consideraram que não é exigida formalidade específica para confirmar a última vontade de uma pessoa e entenderam assim que o desejo do falecido era de se submeter ao congelamento pós-morte, baseado no que disse a filha mais próxima, que conviveu com ele por mais de 30 anos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou ainda que a legislação brasileira contempla formas diferentes de destinação do corpo e que assim há certa margem de liberdade para que as pessoas possam decidir entre sepultamento, cremação, entrega do corpo para fins científicos, entre outras possibilidades. Apesar da Constituição garantir direitos iguais desde 1988, muitas mulheres ainda ganham menos que os homens. A taxa de participação delas no mercado de trabalho recuou ano passado. Quem vê a Maria andando assim não imagina a luta enfrentada por ela em um setor antes visto como masculino, a construção civil. Todas as obras que eu ia, por eu ser pequenininha, por eu ser mulher, né? Quando eu chegava lá, não, mulher aqui não trabalha. Mulher não trabalha na frente de serviço. Após várias funções e a conclusão do curso de edificações, em 1984, Maria do Amparo foi considerada a primeira mulher mestre de obras da Bahia. Uma empresa multinacional nossa aqui do estado e que reconheceu que eu tinha capacidade e que eu podia assumir a frente de serviço. As batalhas enfrentadas pela Maria não são tão diferentes para mulheres que atuam em outras profissões. A taxa global de participação delas na força de trabalho em 2018 ficou 26% menor que a dos homens, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Já em relação à desigualdade salarial, um levantamento do IBGE mostrou que as mulheres ganharam 20% a menos que os homens no mesmo ano. A juíza do TRT da Bahia, Angélica Ferreira, explica que a Constituição garante a igualdade dos direitos desde 1988. Então, não haver discriminação em relação ao salário, à carga horária, às oportunidades dentro da empresa, né, de crescimento, de ocupação de cargo de chefia. O limite de carregamento de peso é um dos direitos garantidos na CLT às mulheres, que não podem ser forçadas a carregar mais do que 20 quilos no trabalho contínuo ou 25 quilos em serviços ocasionais. Outros direitos das mulheres trabalhadoras são estabilidade no emprego, em caso de descoberta da gestação, até 5 meses após o nascimento da criança. Intervalo para a amamentação. São 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para amamentar a criança pelo período de 6 meses. Licença aborto. São 2 semanas de repouso remunerado em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial. Licença maternidade. São 120 dias de licença, podendo ter prorrogação para 6 meses, quando a opção de uma empresa cidadã. A mulher, para prosperar, progredir, desenvolver, estudar e ter oportunidades lá na frente. E a seguir, comprar ingresso de eventos e vender acima do preço oficial é crime. Eu prefiro comprar sempre na bilheteria, porque eu acho que é mais confiável e não corre o risco de adquirir alguma coisa falsificada, né? E também agir de forma correta. Vender ingressos de qualquer tipo de evento acima do preço oficial é crime. E se condenado, o cambista, aliás, pode cumprir pena de prisão entre 6 meses e 2 anos. Dizem que algumas coisas não têm preço. Show do Djavan. Gosta muito. Adoro. Eles
ficavam na porta do evento, ao redor do evento e geralmente 2 vezes mais caro o valor inicial. E você pagou? Não, não cheguei a fazer. Mas pela lei, vender ingressos acima do preço divulgado é crime, inclusive pela internet. A partir do momento que você vende pelo mesmo valor que você comprou ou um valor abaixo, isso não é considerado cambismo. O cambismo ele é considerado quando você vende para oferir uma renda muito maior do que o custo daquele produto que você adquiriu. E no caso de eventos esportivos, a punição para esse tipo de crime é ainda maior. Está prevista no Estatuto do Torcedor. A pena, que é de 6 meses a 2 anos, pode chegar até 4 anos de prisão, além de multa. Para evitar surpresas desagradáveis, o ideal é procurar uma loja autorizada para a venda de ingressos. Eu prefiro comprar sempre na bilheteria porque eu acho que é mais confiável e não corre o risco de adquirir alguma coisa falsificada, né? E também agir de forma correta, né? Que seria a forma mais correta. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de empresa por venda privilegiada de ingressos e por cobrar taxa de conveniência. E quem comprava pela internet sem usar determinada bandeira de cartão de crédito ficava de fora da pré-venda. Se o critério para comprar ingressos antecipados fosse o amor de fã pelo artista, todo mundo nessa fila estaria dentro da pré-venda. Mas para a empresa que vende os ingressos, o critério é outro. A preferência é para quem tem um cartão de crédito específico. Não deveria a pessoa ser privilegiada porque tem um cartão de crédito melhor do que outra, entendeu? Se todos estão pagando ali, todos estão querendo assistir o show, acho que tinha que ser quem chega primeiro, né? Em relação a todo mundo na mesma fila, é o que eu acho. Facilita para quem tem, mas para quem não tem é uma coisa ilimitada. Então, tipo, quem acaba não tendo não consegue ter esse tipo de acesso, que é ingresso antecipado, lugares melhores. Eu sou a favor. Porque eu acho que é um benefício para quem tem aquela bandeira do cartão. Então, é um benefício, acho que não tem nada errado, ela tem que ter liberdade na empresa. A venda antecipada para quem tem o cartão de crédito de uma determinada bandeira é atitude discriminatória, porque impede quem não tem o mesmo cartão de comprar em condições de igualdade. Esse foi um entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra o qual a empresa Time for Fun interpôs recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça. O STJ negou e manteve o acórdão do Tribunal Paulista, que validou a multa de R$ 441 mil aplicada pelo PROCON à empresa. Em decisão monocrática, o relator, ministro Francisco Falcão, explicou que a súmula 7 do STJ impede a reanálise das provas nesse caso. O entendimento foi confirmado pela segunda turma. A condenação refere-se também a outra ilegalidade praticada pela empresa: a cobrança de taxa de conveniência em venda de ingressos pela internet. A cobrança de taxa de conveniência já havia sido considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Há menos de um mês, ao analisar um caso parecido que teve origem no Rio Grande do Sul, os ministros da primeira turma determinaram que as empresas não podem cobrar valor adicional em venda online. Como foi uma ação coletiva de consumo, a proibição vale em todo o território nacional. Sobre a venda antecipada para clientes de cartão de crédito, o advogado esclarece que a prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Arquive, guarde o seu comprovante para fazer prova dessa discriminação, inclusive do print do site, das propagandas, grave, porque isto é uma abusividade e deve ser combatida. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje. O ministro Edson Fachin do STF negou recurso apresentado pela defesa do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares. Ele questionava a condenação dele pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que foi confirmada depois pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Delúbio foi condenado por lavagem de dinheiro a uma pena de 6 anos de prisão no regime fechado. Na decisão, o ministro Fachin afastou a alegação de incompetência da Justiça Federal do Paraná, ainda negou ausência de provas e ilegalidade na dosimetria da pena, ou seja, na forma como foi calculada a pena do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores.
E uma outra notícia, o juiz Walter Nunes da 2ª Vara decidiu que é sim competência da Justiça Federal julgar o caso envolvendo José Bezerra Júnior. Ele é acusado de supostamente ter viabilizado o pagamento de R$300 mil como propina para os ex-senadores José Agripino Maia e Rosalba Ciarline e também o marido dela, Carlos Augusto de Souza. Bezerra pedia que o caso dele fosse julgado pela Justiça Estadual, mas esse pedido então foi negado. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu hoje o governo do estado de fazer novas contratações até o dia 25 de abril. A decisão foi porque o governo descumpriu a determinação constitucional de investir 12% da receita bruta na área da saúde. As áreas que não entram nessa decisão são as da saúde, que engloba saneamento, segurança, educação, e as que permitirem o aumento da receita orçamentária. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$50 mil. Vamos então à última notícia de hoje. A Procuradoria-Geral da República criou um sistema para monitorar os acordos de colaboração premiada. Além de informação em tempo real, o sistema vai permitir adotar providências para garantir o pagamento de multas e também o cumprimento de medidas penais. Segundo a PGR, a maior parte, cerca de 70% dos investigados que firmaram acordo, e esses acordos foram homologados pelo STF, é formada por empresários. Os políticos representam 2,3% do total. E olha só, juntos, os 216 colaboradores se comprometeram a pagar cerca de 1,3 bilhão de reais em multas. E você aí de casa, quer rever alguma das nossas reportagens? Então não deixe de seguir a gente no nosso canal no YouTube e acessa lá TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora voltamos aos estúdios. Érica, William. Obrigado, Carla. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá!